dando prosseguimento aqui aos estudos dos vídeos do mesmo nome, né? Serão 3 vídeos. O primeiro vídeo foi um artigo aleatório que eu encontrei na internet. O segundo, um artigo mais aprofundado, eu acredito que um material até mesmo de TCC. E, lógico, né? Eu modifiquei, apenas expus os comentários. Eu não coloquei o material na íntegra, não. Mas como ficaria muito grande, eu preferi dividir aí em 3 partes. Então, o primeiro trata do primeiro artigo superficial que eu encontrei sobre o tema, e o segundo de um outro artigo que eu dividi em 2 partes. Mas é engraçado que no meio do caminho você vai escavando, vão aparecendo coisas muito loucas, assim. Por exemplo, eu já tinha dito sobre as UMAPs, né, em Cuba eu já devo ter mencionado alguma coisa sobre o Gulag, mas eu acho que eu não fiz o vídeo ainda. Fiz sobre o Holodomor, mas não fiz sobre o Gulag. Fiz sobre o experimento Ptesse. Agora, a Noite das Gardenas não fiz. A Noite dos 3 P's eu não fiz. Agora, o mais curioso que eu achei aqui, que eu achei fantástico, eu havia dito os massacres lá. Eu não fiz vídeo ainda, né? Mas quem quiser procurar, sabe, tem um filme chamado Primeiro Eles Mataram Meu Pai. Tava até na Netflix, se não me engano, esse vídeo. Esse filme que conta as barbaridades lá acho que do Pol Pot, né, do Camboja. Só que eu não sabia o nome do campo de concentração lá, então toda vez que eu fazia referência ao campo de concentração lá do Camboja, eu falava do Khmer Vermelho, que na verdade é a organização comunista da época, tinha esse nome aí de Khmer Vermelho, pegando emprestado, né, por falta de nome. Agora eu achei, não sei se a pronúncia é assim, Tuol Sleng, se digitar aí, Tuolsleng, Tuol Sleng, irão encontrar o museu de onde foi das prisões lá do Camboja lá, que diz respeito ao comunismo. Mas aí, voltando no texto, o comunismo deve abolir toda a ordem social existente. Isso faz parte da dialética negativa, tanto lembrada e exposta pelo filósofo e professor Olavo de Carvalho. Para Marx, como para Comte, pai do positivismo, a religião não teria mais valor, um estágio já ultrapassado da humanidade, e por isso deveria ser extinta. O sonho para Marx era material, nada transcendente. Por isso optou pelo abandono, né, das verdades eternas, né, cultivando o relativismo e a crítica, né. Eu acho que eu mencionei isso com relação às filosofias que nasceram depois do marxismo, né. Lógico que nasceram uma forma simplista de falar, né. Já existiam, mas potencializadas, né. Então como é que você faz para poder conseguir achar uma brecha e de alguma forma achar meios de digamos, um espaço mesmo dentro do sistema para colocar em evidência sua ideologia? Você tem que relativizar tudo, sabe? Porque se nada é verdade, tudo é etéreo, tudo muda e nada é real, são apenas visões, e no caso do marxismo são estruturas de poder, né, meios de opressão. Você consegue achar uma brecha aí para refazer a história à sua maneira e usando como ferramenta alguns espantalhos, entre eles o capital, né. Outro tipo de espantalho seria a exumação dos erros da humanidade, porque a humanidade acontece no caminho do tempo, né, dentro da história. Nesse caminho vão acontecendo acertos e erros. Isso tem meio que até uma dialética, né, em busca de acertos ou até mesmo em concepções erradas, as concepções erradas elas dão certo por algum motivo, e aí traz um mal, e aí a partir desse mal um outro bem se levanta para tentar sanar esse mal, e assim por diante, e isso sempre se renova, né, e é uma das maneiras da humanidade caminhar é através desse ciclo aí. Mas uma vez que eu, digamos, fomento a crítica, relativismo, eu acelero esse processo de dialética, sabe? Então Lenin temia a confraternização que a fé poderia causar nos operários, um tipo de amansamento divino que atrapalharia a rigidez da revolução. Seria preciso, em todo caso, tirar as terras da igreja, confiscando seus bens. É claro que um dos objetivos do marxismo com relação da igreja, é causar esse ataque, claro, porque bem antes disso, né, século XIX, não sei se é 1892, por aí, já tinha acontecido já o manifesto do Partido Comunista já, e a igreja deu a resposta na Rerum Novarum. Só que os comunistas, eles não são bobos assim, eles percebem essas coisas, eles sempre foram atentos a esse tipo de informações. Quando eles perceberam que a igreja não compactuava com a ideologia, até por
obviedade em si. Elas não, enquanto um prega um materialismo histórico, dialético, a outra busca caminhos do transcendente, da metafísica, e as finalidades também são opostas. Enquanto a finalidade de um é trazer o bem na terra e uma comunhão entre os mortais, entre os pecadores, a outra procurava a comunhão dos santos na eternidade. Então são correntes totalmente distintas, né? Enquanto uma valoriza o transcendente, o imaterial e a caridade, e o outro sinaliza mais para o bem momentâneo, né? Temporário, né? Imanente, né? Material, e a sua satisfação aí. Só que com concepções irreais. Então é um materialismo mais irreal que se pode imaginar, porque foge da natureza humana, que é uma natureza, como diria Hobbes, de conflito, né? De um querendo ser o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, e esse conflito só pode ser amansado através de um estado forte e opressor. É o próprio Leviatã, né? Tanta ideia de se juntar, digamos, Maquiavel, Hobbes e Moros com a sua ilha hiper vigiada, né? Inclusive eu acredito que em 1984 tenha surgido a partir da utopia de Moros, porque tem muita semelhança disso. As restrições, as regras, as limitações da própria ilha, que começa com uma utopia, mas depois acaba virando uma distopia, tamanho controle, e também como a visão também de Hobbes com relação ao Leviatã, né? Construiu uma ideia de medo, né? O medo do exterior, o medo do imperialismo. É sempre um medo que governa e amansa essas pessoas, né? E cativa no sentido pejorativo, com uma pitadinha de Weber, quando traz também essa questão da vocação do Estado, que é de impor terror, mas sem o terror na medida, e entra Maquiavel, né? Você não pode ser também totalmente odiado, né? A não ser que você tome as armas da população. Aí sim. Aí continua aqui, sabe? Que eu vou ler também um pouco do artigo, mas se couber algum comentário. O Papa Pio, agora sim, mudando, né? Papa Pio XI, que também... Cara, o que mais me impressionou é o Papa Pio IX, mas o Pio XI também disse algumas coisas a respeito. Eu não li essa encíclica, mas vale a pena, eu vou trazer também em outra oportunidade. O Papa Pio XI, na Divinis Redemptoris, disse que é prioridade da Igreja defender os bens imortais, né? A Igreja também alega, né, que o direito à propriedade é um direito natural, assim como John Locke afirmou também nos seus escritos lá. Então a Igreja está muito mais assim, se tivesse que considerar um viés mais ao lado do liberalismo do que qualquer outra coisa. Por isso, tanto ódio que os comunistas têm da Igreja, sabe? Os bens mortais que o comunismo odeia. Agora, já o Pio IX, a sua carta Qui Pluribus, disse que o comunismo, que o comunismo é a ideologia nefanda, que atua contra o direito natural, que é o que eu já havia dito dessa comunhão que existia entre as concepções de John Locke e as concepções também da Igreja, a sua doutrina social. Lógico que do ponto de vista da Igreja, independente da questão, digamos, transcendente e imanente que existe entre essa incompatibilidade com o comunismo, também existe a questão das terras, né? A Igreja é poder e tem poder de influência, né? E para que um Estado comunista ele governe, ele não pode ter concorrentes, na verdade, né? Não existe meio termo, inclusive orientações de Marx com relação a isso. Outra possibilidade é a questão das terras. A Igreja é muito rica e tem bastante terras. Então essas terras aí provavelmente seriam confiscadas, né? Expropriadas na linguagem revolucionária aí. Agora vamos lá, o Leão XIII também, que deu partida a tudo isso, né? Na Ode Apostilis Numeris, disse que o comunismo é uma peste mortífera, fonte de ateísmo. Eu acredito que seja um comentário meu. Diferente da timidez do Papa Leão XIII, o Pio XI detona o comunismo. Vale um capítulo solo, assim como também o Pio IX também. Acredito que mais o Pio IX, mas isso fica com essa Qui Pluribus, mas fica para uma outra data isso. Agora, dentro da lista dos países que mais perseguiram os cristãos aí, pelo menos por uma visão dessa análise religiosa, entraria isso, a União Soviética, o México e a Espanha. O México eu sei que teve a Cristeira, a União Soviética evidente também, é o que estamos tratando agora. Agora essa Revolução Cristeira é um papo para uma outra, bem complexo também.
E da Espanha eu nunca ouvi falar, mas vale a pena verificar em outra ocasião. Vou seguir, já está perto do fim. Eu comecei a trabalhar lá, eu peguei dois países, se não me engano, Polônia, não sei se eu falei da Ucrânia, né? Mas são tantos nomes diferentes, né? Principalmente na região ali, não sei se eu falei da Lituânia, mas cabe também falar da Finlândia, né? Do enfrentamento lá da Guerra de Inverno. Então são tantos países assim que a União Soviética abusou, né? Tanto do ponto de vista de relação à sua religião, como do ponto de vista dos seus bens, né, materiais, assim, usurpou, e que chega a ser hilário como quando um esquerdista começa a falar a respeito de imperialismo americano, imperialismo isso, imperialismo aquilo, eles estão achando que eles vão ter o que, sabe? E aí você tem aí o enfrentamento, né, do Che Guevara com Fidel Castro, quando Fidel Castro babava ovo, lambia as botas da União Soviética, o Che Guevara lambia da China. E o Che Guevara fazia discurso atacando a União Soviética, emputecendo cada vez mais o Fidel Castro, e deu no que deu, sabe? Arrumaram o jeito de despachar o cara, assim como o Camilo Cienfuegos, que misteriosamente morreu também naquela época, né? A pergunta que me ocorre é porque a gente sabe que nesse democídio, né, nesses governos aí, genocidas aí, autoritários, eles não aguentam nenhuma disputa, né, principalmente popularidade, né, assim como o Che Guevara e Fidel, entre os três seria o menos popular, né, mas o mais engajado certamente o Che Guevara, inclusive é o marxista, ele que importou o marxismo para dentro do grupo, né, teve uma namorada lá marxista, ele sempre foi de família marxista, então o pessoal acha que as coisas acontecem assim por acaso, mas não. Mas seria uma pedra no caminho de Fidel, no caso, né? Ele e o Cienfuegos. Cienfuegos um pouco mais desconhecido, mas morto em queda de avião aí, que deixa aquela dúvida no ar, né? Seria um Trotsky na cultura cubana, né? Assassinado também, eliminando aí do caminho, né? Tem como Che Guevara, não sei, fica a dúvida no ar. Então agora é o momento de relatar como é que tudo começou. Na Rússia Soviética, a perseguição começou, suprimindo os sermões. No segundo passo, eles perseguiram os professores de ensino religioso, né? Além de promoverem o confisco das obras sacras, né? Tudo isso orquestrado pelo movimento dos ateus militantes. Teve uma organização lá, assim como todas as outras organizações aí, sabe, de cunho marxista, que reprimia de fato, que se levantou, sabe? Entre elas, que fazia parte também do movimento comunista, esse movimento dos ateus militantes. Então, assim, o fundamento de todas as perseguições eram dessa organização. Isso. Durante o regime soviético, as igrejas tiveram que pagar altas taxas para realizar os cultos, proibindo o toque dos sinos, proibindo o ensino religioso nas escolas, proibindo os movimentos das organizações de ensino religioso, organizações religiosas, colocaram a igreja totalmente na ilegalidade, confiscaram suas propriedades. Em 1937 e 1938, mataram inúmeros bispos e clérigos, deportando, exilando e enviando para campos de concentração. A acusação que eles deram o nome lá de crimes fantásticos. Então você pode ver como é que funciona a cabeça dessa gente. Tudo que eles encontram pela frente, que atrapalham o caminho, né, para a revolução, eles eliminam, sabe? Inclusive, estava lendo hoje também um depoimento do próprio Che Guevara, quando ele fala que sim, que ele fuzilou. Você pode encontrar assim tranquilamente nos escritos de Che Guevara, né? Tem um livro chamado Textos Políticos de Che Guevara, que ele assume que fuzilou, que geralmente acontece, né? Dois exércitos não sobrevivem, não compartilham do mesmo espaço, sabe? Por isso que a esquerda não entende a intervenção militar da época de 1964, porque ela não compreende os detalhes, assim, não compreende que por trás do militarismo tem a teoria de Comte, que é distinta da teoria de Marx, e ela também não entende que o exército não queria, assim como o povo da época também, essa reforma agrária, que a maioria das vezes é a essência das primeiras medidas dentro de um governo socialista. E como o exército sabe que se ele demorasse a agir, ele sofreria as consequências, né? E ele teve que agir o mais rápido possível e agir mesmo com mãos de ferro, né? Para poder inibir ali essa movimentação, para que não fosse também depois subjugado e exilado ou morto pelos revolucionários, no caso, né? Vamos continuar aqui.
Agora nós entramos no esboço dos países lá de fronteira com a Rússia, né? A Bielorrússia socialista. A Igreja Católica da Bielorrússia fora perseguida em 1927. Seus bens foram todos confiscados pela tirania bolchevique marxista. O governo comunista depois obrigou aos líderes das igrejas a criarem um acordo onde eles deveriam alugar o espaço da igreja. A igreja, através desse acordo, ela perdeu o direito de propriedade, sabe? E teria que, a partir daí, se quisesse permanecer com os cultos, teriam que alugar o próprio espaço onde antes eram donos. Em 1956, não havia nenhum bispo na Bielorrússia. Nenhum jornal católico poderia circular. E das 299 capelas, restaram apenas 30. Agora vamos falar da Lituânia. A Lituânia, em 1940, tinha população de 3 milhões de habitantes, onde 80% eram católicos e foram também perseguidos, impedidos nas escolas, líderes expurgados, publicações proibidas, queimadas, queimaram livros religiosos, materiais gráficos confiscados, mosteiros fechados, objetos religiosos destruídos, extinção também das festas e feriados cristãos, padres colocados sob controle formal, espionados aí pela NKVD. De acordo com as informações, estima-se que tenham matado mais de 300 mil católicos. Agora vamos falar de Ucrânia. Ocupada pelo imperialismo soviético, em 1939, as indústrias foram nacionalizadas, as terras coletivizadas, organizações suprimidas, autoridades contrárias foram presas, o confisco material religioso se repetiu, suspensão dos conventos, atos religiosos, confisco de terras, deportações, prisões e mortes dos religiosos, leigos e padres. Na Ucrânia, mais de 500 mil de leigos foram exilados por se declararem cristãos. A propaganda antirreligiosa lutava declaradamente para extirpar a religião cristã de toda a União Soviética. A Liga dos Ateus militantes promoveu medidas de repressão apoiadas pela força do governo. Em 1932, a propaganda ateísta avançou no objetivo de eliminar o nome de Deus para colocar em seu lugar o Estado, a besta, o Leviatã. A conclusão aqui. O democídio sofrido pelos católicos na ex-União Soviética passa quase despercebido na historiografia, diferente do genocídio dos judeus, que foram muito bem documentado, exposto pelas oportunidades acadêmicas. O que a esquerda tem a perder? Por que ela insiste em camuflar, encobrir e esconder os crimes que a cor vermelha simboliza, os crimes que a estrela, da foice e do martelo, os crimes da revolução e dos seus camaradas revolucionários? E fica a reflexão aí a respeito desse tema aí. Eu acho que já foi, pelo menos esse genocídio aí já foi exposto. Eu acredito que tem alguma validade a longo prazo. Poucas pessoas falaram a respeito disso e outros temas ocorrerão futuramente, outras oportunidades aí. Forte abraço.